Tá. Olá, professor, tudo bem? Então, a gente vai apresentar para você o nosso trabalho que a gente realizou da eletiva de Data Science com Python, onde a gente predizeu os retornos futuros dos fundos para tentar achar os 50 melhores colocados. Então, passando por um breve sumário da nossa apresentação, a gente vai passar pela descrição do problema, explicando os dados que a gente tinha, a metodologia que a gente utilizou e o que a gente buscava atingir. Depois a gente vai seguir com as principais ideias para o desenvolvimento do nosso trabalho. Aí a gente vai explicar a metodologia, o nosso código, como a gente realizou a predição e modelo, os resultados que a gente chegou e, por fim, a conclusão dos resultados que a gente obteve. Começando, então, pela descrição do problema, a gente tinha, então, dados passados de fundos de investimento e a ideia era que a gente fizesse um modelo de machine learning e regressão linear para que a gente encontrasse os retornos futuros deles e, com isso, a gente chegasse numa lista dos 50 melhores fundos com os maiores retornos. Então, a gente possuía, em relação aos dados, né, as features que a gente tinha, captação diária, número de cotistas, resgate diário de cada um dos fundos, valor patrimonial, da cota, valor total, e também o CDI diário, e os recursos que a gente utilizou foi o código em Python, né, utilizando Machine Learning, regressão linear, e algumas bibliotecas como sklearn, matplotlib, e, enfim, pandas, entre outras. E, com isso, como eu expliquei, o resultado que a gente queria entender era fazer um modelo só com as features que a gente tinha, depois manipular esses dados para tentar diminuir o erro e deixar o modelo mais assertivo possível. Depois de testar e rodar o modelo, a gente chegar nos futuros retornos, então achar os 50 melhores fundos dentre a nossa lista. Bom, eu vou falar um pouco aqui das ideias que a gente teve para desenvolver o nosso trabalho. E, bom, rodando o modelo só com as features que foram dadas, sem mexer em nada, a gente obteve um erro muito alto e um R quadrado muito baixo. Então, a gente pensou que a gente deveria mexer nas features e tentar manipular os dados de forma para reduzir o erro. Primeiro, a primeira ideia que a gente teve foi excluir os meses em que os fundos tinham um retorno ou muito alto ou muito negativo, para deixar mais padronizado os dados que a gente tem e conseguir prever melhor. E a gente fez isso através de um filtro do retorno, e o corte que a gente fez, esse 40 e menos 40, foi testando. A gente olhou no boxplot que a gente fez e a gente foi testando para ver qual seria a melhor combinação, seria 40, 35, 50. E a outra ideia que a gente teve foi excluir os fundos que tinham a volatilidade muito alta. Então, a gente fez também um boxplot e um histograma para ver a distribuição dos fundos, dos retornos, e a gente criou tipo, uma nova feature calculando o desvio padrão dos fundos, e a gente excluiu os que tinham maior. E também a gente foi com base em testando esse corte do desvio padrão. Pode passar. Bom, a gente vai falar um pouco da metodologia, qual modelo a gente usou. Pode passar. Tá. Aqui, para separar, como era uma base de dados temporal, a gente usou o Time Series Split para separar os dados em treino e teste. E o corte, o número de splits ali, o 15, foi também chutado. A gente começou a testar vários números e ver qual trazia o melhor retorno do modelo. E, primeiramente, a gente usou o Decision Tree Boost, não, Decision Tree Regressor. E depois a gente acabou mudando para o Gradient Boosting Regressor, porque a gente obteve um resultado melhor. E aqui do lado direito a gente tem o resultado do nosso modelo. O nosso erro quadrado, a raiz do nosso erro quadrado deu 2,5 e o nosso R quadrado deu ali em torno de 15%. Então, a gente chega nos nossos resultados. Bom, a gente percebe que o nosso erro encontrado e a média dele, né, enfim, foram iguais às dos testes que a gente fez, que foi de 6,7
de 2,58, e também o nosso R quadrado foi de praticamente ali 15%, que foram exatamente os mesmos resultados que a gente tinha encontrado nos nossos testes. Com isso, a gente chega na nossa conclusão de que como as nossas métricas, né, o MSE, o RMSE e o R quadrado deram iguais aos testes, de acordo com o nosso modelo, os melhores fundos seriam exatamente os que já tiveram retornos passados melhores. Então, a gente não conseguiu, o grupo não conseguiu, de certa forma, predizer da melhor maneira possível o futuro e ficou mais em relação aos dados passados. E a gente tem uma hipótese, então, de que esse não é, talvez, o resultado ideal que deveria ter sido atingido com o nosso modelo. Muito obrigado pela atenção, professor.